Olá, meu nome é Denilton Lopes Fernandes, sou mestrando em Educação Física, polo da UFT Miracema do Tocantins. Apresentação do mapa conceitual da disciplina Problemáticas da Educação Física Escolar, do professor Vicente. Temáticas abordadas por semana. Todas as semanas tinham uma temática específica. A primeira semana foi Educação Física Escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica. A segunda semana, relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Terceira semana, educação física como componente curricular da educação básica, aspectos legais. Quarta semana, o afastamento e a indisciplina dos alunos das aulas de educação física escolar. Quinta semana, inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. Sexta semana, educação física escolar e a questão de gênero. E por último, a sétima semana, Pedagogia do Oprimido, por Paulo Freire. Este é o mapa conceitual, tematizando cada assunto trabalhado durante todas as semanas, as 7 semanas. O título é Problemática da Educação Física Escolar, cuja todas as temáticas vão estar direto ou indiretamente ligadas à atuação docente. Primeira semana, a gente trabalhou as práticas tradicionais e também práticas inovadoras e o abandono do trabalho docente. As práticas tradicionais esportivizadas, com relação ao foco no rendimento, que gera uma exclusão por causa do foco principal da aula ser o treinamento e preparando, de certa forma, para o alto rendimento. Práticas inovadoras já tem uma outra relação, já vem numa contraproposta, que é a proposta pedagógica crítica e inclusivas, onde tem ali a teoria e prática, sem o contexto com relação a treinar atletas. O abandono do trabalho docente, a cultura do rola-bola, relaciona-se com aulas sem intenção ou sem intencionalidade, auto-organização pelos próprios alunos. Os alunos se organizam e vão para quadras sem intenção pedagógica, mas por um simples fato de ir, de certa forma, brincar ou fazer o que eles quiserem da aula de educação física sem uma intenção pedagógica. Na segunda semana, foi trabalhado a relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer. A diferença de ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer. Ensinar a fazer inclui habilidades motoras, técnicas esportivas, o objetivo, competências físicas, a parte prática mesmo, propriamente dita. O ensinar sobre o fazer é uma análise cultural, histórica, reflexiva, crítica, com objetivo, compreensão e significativa. Então, essa é uma diferença dessas duas temáticas. Já na terceira semana, Educação Física na legislação brasileira. O contexto histórico, legal, as leis que abordam sobre o que ampara a própria existência da Educação Física no contexto escolar. A Lei 5.692 de 1971, que é a Educação Física como atividades práticas voltada para a aptidão física e mercado de trabalho. Nesse contexto aqui, a educação física já era voltada para os cidadãos se prepararem para o mercado de trabalho. Inclui também na LDB a Lei 9.394 de 1996, transformação em componente curricular obrigatório, mas com uma facultatividade para cursos noturnos. E mais na frente, veio incluir a Lei 10.793 de 2003, retrocesso ao reforçar critérios de dispensa, no caso do trabalho, pessoas que trabalham e têm um trabalho aí de 6 horas ininterrupta, para ele se torna opcional, optativa, ele não tem a obrigatoriedade de participar. Pessoas com maiores de 30 anos, ou que prestam serviços militares também. Já
4ª semana. A problemáticas, o que foi abordado foi o afastamento e a indisciplina nas aulas de educação física escolar, que inclui as causas, né, de certa forma pedagógicas, ou aulas desinteressantes, né, que no caso os alunos não têm o interesse pelos conteúdos aplicados, os aspectos sociais também, as dispensas, como anteriormente citado, estereótipo dentro da sociedade, como a desvalorização também da própria atividade física, da própria educação física na escola. Manifestações, né? Quando a gente fala as manifestações, incluem comportamentos, no caso a recusa de tudo isso que é o aspecto social, a dispensa e os estereótipos dentro da sociedade. Essas manifestações, elas refletem em recusa dessas atividades no contexto escolar e também geram um conflito, de certa forma. E as raízes de todo esse problema, né? Falta de significado. Lá, Leonor Kunz, né, em 2009, fala sobre a falta de significado das atividades físicas, né? E também um dos contextos é com relação às turmas superlotadas, né, que às vezes impossibilita as práticas, né, dessas atividades também. Consequências de tudo isso: exclusão dos alunos, a outra, desvalorização da própria educação física, né, dentro do ambiente escolar, sobre outros componentes curriculares. Agora, a quinta semana. A quinta semana, o debate é sobre inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. Então, essa quinta semana, essas inquietações no trabalho do esporte na educação física escolar, os problemas, né, as problemáticas: hegemonia esportivista, técnica e exclusão, tudo que a gente já falou sobre com relação, de certa forma, o esporte também de alto rendimento, que gera essa questão da exclusão. Redução a 4 modalidades, essa 4 modalidades que, de certa forma, já reflete lá também na questão do contexto da atuação docente. Os professores se limitam a poucas atividades, ao quarteto fantástico, que é o voleibol, futsal, né, basquete e handebol, né? Essas as modalidades que comumente é mais praticada, deixando as outras modalidades de lado. Falta de reflexão crítica, né? Às vezes só o fazer e acaba não abordando as partes a refletir sobre essas modalidades, né? Que já vem aqui na questão das abordagens. Tradicional, analítica, sintética, né? Já falando sobre os aspectos anteriormente citados. Renovação, jogos adaptados, tematização. Aqui já fala nessa renovadora, a questão de certa forma, ter outro viés da educação física, não mais só o quarteto fantástico aqui, como se menciona, mas ter outras abrangências na dança, em outros esportes, em modalidades que a educação física também oferece. Educação física escolar e questão de gênero, né? O que implica isso, né? O que inclui? Gênero, né, por construção social, sexo biológico, orientação sexual e diversidade. Então, isso também, de certa forma, né, por essa construção social, gera, de certa forma, uma exclusão de muitos adolescentes, né, por questões de a parte discriminatória. E a outra questão é ligar o esporte a uma determinada categoria. As mulheres jogam vôlei e os homens futsal, os meninos. Então, isso aí tudo, esses estereótipos vão acabando implicando de certa forma,
no afastamento desses adolescentes às práticas da atividade física. Problemas, né? Segregação em aulas, né? A separação, os alunos às vezes tem aquela questão dos mais habilidosos, em detrimento dos menos habilidosos. As meninas às vezes ficando de lado e os meninos tomando conta de toda a atividade e não deixando elas participarem, e etc. Desigualdades nas práticas, né? Com relação ao gênero, né? Feminino e masculino, e hoje, né? Estamos em voga com relação aos LGBTs, né? Que ainda na sociedade ainda há uma grande discriminação com relação a essas pessoas. Pedagogia do oprimido foi a temática, a sétima temática da sétima semana. A abordagem foi na pedagogia do oprimido, que é conscientização, consciência crítica, né, sobre determinadas atividades, e também uma reflexão do ato de pensar criticamente sobre o mundo, seus problemas e suas injustiças. É o primeiro passo para perceber a opressão, né? Essa é a questão da parte de reflexão. A ação transformadora. Essa ação transformadora é a prática do praxis que surge da reflexão crítica, envolvendo as ações concretas para modificar a realidade opressora, né? Isso é as ações renovadoras. Vamos lá, dando sequência. A prática do praxis surge da reflexão crítica, assim já foi anteriormente citado. Envolve ações concretas, né, que é o que inclui, para modificar a realidade opressora, de certa forma uma auto-reflexão. Relação opressor e oprimido. As ações, a sociedade está dividida entre quem oprime e quem é oprimido, de fato, né? E aí cabe de certa forma, refletir sobre qual dessa lado da força cada um possa estar. E o processo educativo pode manter essa estrutura ou ajudar a superá-la, né? Então, o processo educacional também é para isso, né? Para, de certa forma, fazer uma análise desses papéis e tentar solucionar determinados problemas diante da sociedade. Então é isso, tá? O trabalho, o mapa conceitual. Espero que tenham todos entendido a proposta. E muito obrigado.